Os Filhos deste Solo. Audiobiografia de personalidades do Rio Grande do Norte. Episódio 1. Câmara Cascudo, o mestre do folclore. Francisco J. de Oliveira, Campo Grande natural. Encontrou sua Ana Maria, formando um belo casal, e junto os dois geraram um grande intelectual. Ele, nascido em Natal, com um QI avançado, com um cálice de vinho, o menino foi banhado, e com um patacão de ouro também foi presenteado. Daliana Cascudo. Quando o vovô nasceu, a infância de vovô foi de extremo luxo. Coronel Cascudo, além do imenso comerciante que ele era representante dos carros Ford aqui no Rio Grande do Norte. Eles moravam numa coisa chamada a Chácara, que era chamado de Principado do Tirol, era praticamente o bairro do Tirol inteiro. Era chamada Vila Cascudo, que era um principado. Então tudo de melhor ele importava. Quer dizer, essa condição que vovô teve de ler o que queria na infância e na adolescência veio muito do pai. O pai o deu muitas condições para ele ser quem ele foi. Ele sempre foi mimado, pelos pais muito querido. Cascudo era filho único, sempre super protegido. Pular, brincar à vontade, para ele era proibido. Ana Maria Cascudo. Como meu avô e minha avó perderam antes dele 3 filhos de culpa, ele ficou preso dentro de um quarto, e isso desenvolveu nele uma curiosidade pelo que tinha mais próximo, revistas, livros. Então ele descobriu o povo, as suas manifestações, começou a procurar e a buscar o povo no seu cotidiano, no seu dia a dia. Desde menino, Cascudo se mostrava diferente. O povo lhe admirava, que menino inteligente. Onde tinha intelectual, Cascudo estava presente. Tarcísio Gurgel. Cascudo vai, através dos conhecimentos do seu pai, que era amigo da elite política de então, travando conhecimento com todos os grandes intelectuais da época, sendo o principal aquele que serviria até de modelo para Luiz da Câmara Cascudo, um sujeito chamado Henrique Casticiano, que era um mix de poeta, de político, enfim, era um jornalista talentosíssimo e era um animador da cultura potiguar, razão pela qual Cascudo sempre quis se espelhar na ação de Henrique Casticiano. Ele começa a escrever, intelectual, publicou o primeiro livro em 21. O pai funda um jornal para ele escrever nesse jornal, se chamava A Imprensa. Mas assim, ele começa a estudar medicina. Ele queria ter um laboratório. Então, você imagina naquele tempo para você ter um laboratório desse, né? Era uma coisa extremamente dispendiosa. Mas o pai tinha condições. Quando a falência do pai acontece, ele abandona a medicina e vai fazer direito. Um bacharel em direito, na política foi entrar. A Revolução de 34 chegou para lhe caçar. Nós perdemos o político, ganhou a cultura popular. Vicente Cerejo. Essa experiência que fracassou, ao lado de uma outra experiência em que Cascudo foi injustiçado, que é a experiência dele como integralista. E as pessoas não compreendem, muitas vezes, que havia uma divisão clássica, né? Os nacionalistas integralistas, que eram aqueles que não renegavam a Deus, e aquele nacionalismo meio fascista, que ele não tinha nenhuma conotação fascista, isso não é verdade. Embora, por conta da participação dele no integralismo, isso foi lido como um lado fascista de Cascudo, que não é verdade. Decepção na política, o Cascudo resolveu formar a sua família. O pai dele faleceu. Ele foi ser professor, lecionar no Ateneu. Ele diz, graças a Deus eu fiquei pobre para poder estudar as coisas economicamente inúteis. Ele modificou todo o plano de vida dele com esse falecimento do pai. Fica em Natal, numa época que todo mundo, da capacidade dele, da intelectualidade dele, ia para o Rio. Então ele fica aqui e vai ser um professor. E é o que ele é a vida toda. Era o maior orgulho dele,
ser professor. E até véspera da morte, ele recebia alunos ensinando as coisas e respondendo perguntas. O grande mestre Cascudo, antes de ser professor, fazia muitos trabalhos de grande pesquisador e iniciando também sua vida de escritor. Logo no ano de 1921, Cascudo publica um livro chamado Alma Patrícia. Posteriormente, Cascudo vai publicar 2 outros livros, um chamado Joio e outro chamado Histórias que o Tempo Leva, já revelando aí uma outra vertente da produção intelectual de Cascudo, que é o Cascudo historiador, o nascente historiador Luiz da Câmara Cascudo. Me parece que é exatamente em Joio, Cascudo anuncia futuras publicações que já apontam para um outro Cascudo, que será o Cascudo voltado à cultura popular. Nosso professor Cascudo não parou de pesquisar. Virou mestre do folclore, da cultura popular, e o maior folclorista é nosso, é Potiguar. Ele gostava muito de pesquisar coisa em loco. Então ele achava que se ele fosse escrever um livro sobre jangada, como escreveu, ele tinha que falar com o jangadeiro, ele não podia ficar só na literatura e na erudição. Do ponto de vista mesmo da escrita, ele não fazia rascunho de nenhuma obra. Ele anotava em cadernetazinhas, em papeizinhos, dados referentes àquela pesquisa dele. E com essas anotações de referências bibliográficas, ele se sentava na máquina e ele datilografava diretamente o texto. E isso ocasionou para ele alguns problemas, como o original do livro Civilização e Cultura, que é uma obra de mais de 500 páginas, ele não tinha cópia. Entregou, na época, ao Arquivo Público de Recife, que era quem ia publicar, e o arquivo perdeu esse livro. E ele não tinha cópia. 9 anos depois, esse livro foi descoberto, com página faltando, etc e tal. E 11 anos depois, ele conseguiu editar o Civilização e Cultura. Seus traços aristocráticos, o Cascudo não perdeu. Se ele ficou sem dinheiro, na cultura enriqueceu. Milhões de conhecimentos, riqueza que Deus lhe deu. Ele nunca deixou de ser um aristocrata, ainda que decaído economicamente. E ele escreve como aristocrata até morrer. Cascudo, em momento nenhum, ele perde a aristocracia pelo fato de ter perdido a fortuna. E a obra dele reflete isso, na medida em que, de um lado, ele vai estudar a cultura do povo, mas ele não concede, no seu olhar, a concepção de que é a cultura dos dominados. Ele não sente a necessidade de olhar a cultura como uma luta de classe, quando ela é. Ele passa por cima desse detalhe. Ele estuda a cultura do povo para dizer que a cultura do povo é tão importante quanto a cultura erudita. E é. E o nosso Cascudo tem muitos livros publicados, mas Cascudo tem mais obras pelo mundo espalhados. Na cultura popular, muitos serviços prestados. Cascudo é antropólogo, é sociólogo, é etnógrafo, estuda o índio. Cascudo estuda alimentação, ele é folclorista, né? Ele é anotador, ele escreveu contos, ele escreveu poemas, enfim, ele é multifacetado, ele é poliédrico. Baseado numa velha conferência de Gilberto Freire, que falava que a cultura brasileira é formada por um continente, ao largo desse continente tem ilhas. Nessa perspectiva, eu acho que Cascudo é continente e Cascudo tem ilhas. Eu acho que a obra continental de Cascudo, eu diria assim, numa visão, digamos, grande angular, numa visão vendo a coisa de cima, seria o Dicionário do Folclore Brasileiro, o Civilização e Cultura e a História da Alimentação do Brasil. Ao lado deste continente você tem ilhas. Aí você tem tudo que você vai imaginar. Você tem uma coluna Ata Diurna que circulou durante mais de 30 anos, entre artigos e crônicas. Você tem Cascudo, estudioso da oralidade, da literatura oral do Brasil. Cascudo, estudioso da superstição. Cascudo, o estudioso dos costumes. Enfim, você vai ter um leque aberto.